Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da DBOCM, onde a gente está trazendo informações aqui sobre banco de dados Oracle, sobre carreira e tecnologia. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto sobre o Oracle Database Vault, que é um recurso de segurança do Oracle Database. Como que você pode implementar esse recurso, por que implementar esse recurso, quando que é interessante utilizar o Oracle Database Vault. Eu vou fazer esse bate-papo aqui hoje, juntamente com o Hudson, para a gente poder fazer essa troca aqui de experiências, para poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que é o Database Vault e como que ele pode ser útil dentro dos projetos, dentro de grandes empresas. Tudo bom, Hudson? Fala, Guilherme. Boa noite, pessoal. Show de bola, meu irmão. Por aqui tudo certo. Prazer estar falando contigo aí novamente, meu irmão. Sempre uma troca boa quando a gente se reúne por aqui. E Prazer vamos lá, mesmo. Hudson. O objetivo é falar um pouquinho sobre mais um recurso de segurança, né? Até como um aquecimento da nossa imersão, que vai ser nos dias 8 e 9 em São Paulo. Para quem não está sabendo, a gente vai fazer uma imersão presencial e online. É uma imersão híbrida aí. Você pode participar se você for de São Paulo. Se você não for de São Paulo, você pode estar também de forma online, estar assistindo. Temos ali dezenas de pessoas já confirmadas. Vai ser a nossa maior imersão de todas, abordando um tema fundamental que é segurança. E, Hudson, segurança em banco de dados não é só on-premises, né, cara? Esse recurso também pode ser utilizado em cloud, e segurança é um tema muito chave, inclusive um dos principais responsabilidades de um DBA, né, cara? Com certeza, Guilherme. E a gente vai ver hoje que pode entrar aí até um papel diferente dentro do banco de dados. Pode entrar mais um cara aí para ajudar na segurança. De tanta configuração, de tão crítico que é, né, dependendo da sua criticidade aí do ambiente para que você trata a segurança, isso aí depende até de um cara separado para gerenciar somente isso. Então, E seja on-prime, seu nuvem, ainda entra esse cara aí, tá? é legal você falar sobre isso, primeiro, porque na live passada a gente falou do context, né? Que é algo que pode ser utilizado tanto por desenvolvedores quanto DBAs. E agora você está me falando que esse contexto do Database Vault, muitas vezes, é algo que pode surgir até mais um papel além do DBA. Um cara que muitas vezes o DBA não vai ter acesso a algumas informações, é isso mesmo? Exatamente. O cara para de ser o administrador, ele vai continuar administrando o banco, mas para de ter acesso e permissão de acesso a dados. Cara, muito legal a gente poder falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas acham que eu não vou fazer um treinamento de Oracle porque eu não sou DBA. Esse treinamento de segurança, essa imersão de segurança, isso aborda principalmente os desenvolvedores que precisam manter uma aplicação segura, os arquitetos, cara, quem muitas vezes um pré-venda. Então, diversas carreiras precisam desse tipo de conhecimento, até mesmo um arquiteto de cloud, cara. Dentro da arquitetura de cloud, você vai ter que ter banco de dados. Se você não estiver utilizando as features de segurança adequadas, se não estiver pensando nisso, na concepção do projeto, isso pode ser algo muito ruim. E vamos falar então um pouquinho, Hudson, sobre o que é esse Oracle Database Vault, cara. Dá uma introdução aí, para o pessoal entender realmente o que é esse cara. Beleza, vamos começar com um exemplo aqui, um pouco clássico, tá? Quando a gente fala desse produto. É um exemplo chato, a gente fala de segurança em geral, tá? Mas traçando um paralelo aí da segurança com banco de dados, com banco físico, tá? Banco de dinheiro mesmo, tá? De notas. Durante algum ataque, né, a uma empresa, alguma rede bancária aí, você pode ver no noticiário que a primeira coisa que eles fazem é tentar pegar o gerente. Por que o gerente? Eles não vão atrás de um cara que não tem acesso a nada dentro daquele banco. Eles vão atrás do gerente, vão atrás do cara que tem ali a permissão, o cara que tem mais acesso, tá? Então, guarda esse exemplo. Vou falar um pouco do Database Vault. Um pouco mais à frente eu vou explicar melhor por que esse exemplo aí de ir atrás do gerente, tá? Então, o Oracle Database Vault ele fornece um poderoso controle de segurança para ajudar os dados da aplicação de acesso não autorizado, tá? Então, ele vai ajudar principalmente a cumprir requisitos de privacidade regulamentar. Então, onde isso é mais aplicado, por exemplo, empresas que trabalham com cartão de crédito. Isso é muito mais aplicado, a segurança e a proteção do acesso a esses dados de cartão de crédito
ele é muito maior. E o Database Vault pode entrar no meio disso aí para ajudar, tá? Não só nele, tá? Mas qualquer tipo de segurança de aplicação. Então, ele amplia, né? Cria uma camada a mais. A gente está sempre falando nisso, tá? Criar uma camada a mais de segurança. Na live anterior a gente falou também, né? Repetindo aqui, quanto mais camadas de segurança você criar, melhor, tá? Então, o Database Vault cria uma camada a mais e vai eliminar tempo e custo, tá? Em relação à alteração, né, de aplicação ou alteração até mesmo no banco de dados, tornando esses controles mais flexíveis, tá? Então, essa propriedade, ela opera a nível de kernel do banco de dados e ela é muito mais eficaz do que usar um aplicativo de segurança, né, separado, um aplicativo terceiro. Tá? Ele também é usado a nível de segurança exigido por banco de dados, que precisa ser diferente, né? Aplicado aí tanto para single instance quanto para hack, tá? E o que acontece? Normalmente, apenas o proprietário do esquema usuários com concessão direta do objeto tem permissão para acessar seus dados. No entanto, usuários privilegiados têm com acesso a dados confidenciais, por exemplo, por meio do grant de Select Any Table. Então, tomar muito cuidado com esses grants. Qualquer grant de Select Any é perigoso dentro do banco, porque N, né, qualquer, ele tem acesso a qualquer tabela, né, e ele aplica-se a principalmente os gerentes aí dentro do banco, usuário SIS, usuário System, especificamente desse que a gente está falando. Então, o Database Vault, ele é muito mais complexo, tá? Ele aplica isso e vai muito mais a fundo. Então, se costuma usar esses privilégios, e aí com a ferramenta você faz esse controle melhor, tá? Com esse tipo de permissão, né, ele possibilita ataque de SQL Injection. Então, você também, com essa ferramenta, vai começar a proteger o seu banco contra esse tipo de ataque, tá? Então, esse conjunto, né, de ferramentas que começou aí desde o 9i, tá, restringe usuários privilegiados ou até mesmo os DBAs, o SIS, o System. Você começa a criar essa outra camada. Imagina o seguinte, o exemplo que eu estava dando. Você pode ter os seus usuários separados, nenhum usuário tem acesso ao objeto do outro, mas quando você loga no banco com o usuário administrador, né, você consegue, e se um ataque hack for feito, a primeira coisa que ele vai buscar é tentar acesso a essas contas, ou tentar acesso com esse tipo de usuário, ou um usuário que tem esse tipo de permissão, né, de N-Table. E dentro do banco, o usuário SIS e System, ele pode, né, um banco comum, sem a ferramenta, você consegue consultar qualquer dado, qualquer informação de qualquer usuário. Você abre uma brecha. Se você sofre um ataque hack e o cara consegue acesso ao banco com esses usuários, você não tem mais proteção nenhuma. A partir dali, ele faz o que ele quiser. Tá? Então, o Database Vault passa a permitir você fazer o quê? De que os usuários, administradores de banco, continuem administrando o banco de dados, mas ele não tem permissão às tabelas, realmente aos dados que você não quer que ele tenha acesso. Então, seus dados confidenciais, eles estão totalmente protegidos, inclusive dos próprios administradores. Então, imagina o seguinte, eu consigo conectar com o SIS, com o System, fazer qualquer operação, mas eu não consigo acessar os dados. Inclusive, se eu quiser, com o Database Vault, com as permissões, com o gerenciamento que eu tiver, eu posso até que o dono da tabela não tenha acesso aos dados. Eu posso criar meu usuário lá, crio meu usuário Hudson, crio uma tabela para o Hudson. Em teoria, né, normal, eu, como dono da tabela, eu tenho acesso àquela tabela e a todos os dados que estão lá dentro. Com o Database Vault, eu consigo até mesmo garantir que nem eu tenha acesso às minhas tabelas, né, e aos meus dados confidenciais, se esses dados confidenciais pertencerem a outras pessoas.
Então, olha a camada que ele chega, olha aonde que ele chega. Ele protege isso a nível de kernel, tá? Então, a vantagem, tá aí, você blinda os seus usuários administradores, você protege, né, suas informações confidenciais, até mesmo contra os administradores. E tem que se tomar o cuidado seguinte, você cria uma nova função. E aí, empresas que geralmente têm esse produto e têm esse nível de certificação, de proteção dentro do banco de dados, eles criam um outro cara, então eles têm uma pessoa separada, geralmente o administrador de segurança ou o administrador de segurança do banco de dados, que não seja o DBA. Não é o cara que vai botar um backup, não é o cara que vai trabalhar com isso, não. É o cara que vai trabalhar especificamente com segurança. Então, se você tem ali um engenheiro de segurança, né, um analista de segurança, ele que vai fazer esse tipo de administração. E é ele que vai falar, ó, SIS e System hoje não tem mais acesso a essa tabela. Essa tabela aqui é do meu acesso, meus dados de cartão de crédito, e ninguém acessa. Não quero ninguém, mas ninguém mesmo. Não quero SIS e System acessando isso aqui. Ninguém acessa. Você consegue fazer uma proteção a nível de kernel, tá? E aí, por que você tem um cara separado? Que a partir do momento que nem o SIS, nem o System tem acesso, né, você pode ter algum problema, realmente precisar acessar, e aí é o administrador de segurança que vai te liberar aquela permissão. Então, se você perdeu o acesso, meu amigo, nem o SIS, nem o System recupera. Perdeu acesso àquela tabela, perdeu a senha do cara de segurança lá. Se ele não tiver mais acesso, ninguém mais tem. Então, tem essa desvantagem. Não é bem uma desvantagem, é uma preocupação. O cara que tem esse produto tem que estar ciente disso. Né? Tem que estar muito bem estruturado para usar essa ferramenta. Né? Uma vez perdido, ninguém volta mais atrás. Então, se cria essa função a mais, né? Então, se criam permissões, inclusive se criam roles a mais dentro do banco. Então, existe o Oracle Database Vault Account Manager e o Oracle Database Vault Owner Manager, ou só Owner, tá? Então, tem o Owner Role e o Account Manager Role. Então, você começa a ter aquele cara que vai conseguir entrar dentro do banco e controlar todo mundo, controlar, inclusive, os gerentes, né? Então, você não consegue, se você tiver algum tipo de ataque e o cara conseguir logar no banco com o SIS ou System, você ainda tem essa camada de proteção. Você consegue se proteger, tá? Isso aí, se você entrar, né, algumas leis mais severas, tá? Além da LGPD, né? Tem outras aí que se aplicam também e pedem esse nível, tá? Dependendo da empresa, eles pedem esse nível de proteção. Tá? Então, hoje, imagine, por exemplo, qual o seu nível de proteção contra acesso não autorizado ao banco? O cara consegue acessar, mas ele consegue ver as informações, suas informações estão protegidas de qualquer tipo de ataque hacker, está protegida contra, por exemplo, tem um tipo de ataque hacker que a gente chama de man in the middle, né? Um homem que fica no meio e captura seu tráfego e consegue acessar o seu banco com a sua senha. Você tem esse tipo de proteção? Né? Tem um cara responsável, tem um ambiente separado, um cara que administra só a segurança? Né? Então, tem ambientes que precisam disso. Então, quando a gente fala de segurança, a gente vai se aprofundando cada vez mais. E o Oracle tem várias, né, várias ferramentas que a gente vai falar aí na imersão, que ajudam com isso, e uma delas, né, é o Database Vault, né, que vai te oferecer essa camada, né, é separado, tá? É pago, faz parte do Enterprise, mas, né, para quem precisa, quem investe um ambiente de segurança, é uma ferramenta que ajuda muito. Muito bom, Hudson, muito bom. É legal que ficou muito claro aí a quantidade de benefícios de você ter um recurso de segurança a mais que é o Database Vault. Então, só me responde uma pergunta. O Oracle Database Vault é um produto à parte do Oracle? Ou ele já está dentro do banco padrão ali? Qualquer banco de dados Oracle já tem o Database Vault? Não. Além do Enterprise, né, faz parte aí da Advanced Security, tá? Então, é uma option que você vai adquirir à parte. Então, mesmo tendo Enterprise ainda, você tem que ter
né, comprar o produto, né? A ferramenta à parte, eles têm que pagar à parte por ela. Sim, Mas vale a legal. pena. Mas vale a Não, pena. sim. Só da restrição do acesso privilegiado, cara, algo que o DBA muitas vezes vai ter. Por exemplo, às vezes tem empresas, cara, que tem 10, 20 DBAs. Nas nossas últimas imersões, tinham DBAs lá que trabalhavam com mais 20. Imagina Exato. o nível de criticidade de entrar um DBA novo e muitas vezes acessar algum dado ali que não era para ele estar acessando, né? Então, acho que só esse benefício aí, cara, já tem uma profundidade muito grande. Essa proteção contra ameaças internas, né, cara, ajudar a restringir acesso aos dados confidenciais, controle de seguranças granulares, né, de você poder definir políticas de segurança, auditoria avançada, cara, realmente, e principalmente aquela questão da conformidade regulatória, né, até Sim. mesmo PCI, LGPD, entre outras, né, então a gente vê diversas normas ali que muitas vezes que tem que ser seguidas por muitas empresas e que esse tipo de ferramenta ajuda bastante nesse nível de segurança, né, Hudson? Coisa que só com padrão não tem como a gente implementar, né? Não tem como. É o exemplo que você mesmo falou. Você tem 20 DBAs. Então tem que entrar um cara, né? Tem que entrar o administrador de segurança do banco de dados para falar ali, esse DBA pode acessar, esse DBA tem esse papel, né? Senão, quanto mais DBA você tem, cada um faz uma coisa, tem acesso a uma coisa, então vai se perdendo, né? Então, esse nível de granularidade a gente consegue só com a ferramenta mesmo. Muito bom, Hudson, muito bom. Pessoal, isso aí é só um pouquinho do que a gente vai ver dentro da nossa imersão. Se você quer participar presencial ou de forma online de 2 dias, das 9 às 18, 16 horas, de conteúdos voltados a cenários reais, aqui a gente está falando, né, sobre Database Vault. Lá a gente vai implementar projetos práticos, mostrar como que você implementa isso num projeto real dentro de grandes empresas. Cara, você precisa participar. Se você trabalha com banco de dados, seja um desenvolvedor, um arquiteto, um DBA, cara, essa imersão vai ser muito importante para diversos profissionais. Se você é um gerente de tecnologia, cara, e muitas vezes não sabe os recursos de segurança que você pode estar adquirindo, entendendo como que funciona, vendo o nível de segurança que você pode implementar dentro do Oracle Database, sem dúvida essa imersão vai te ajudar bastante. Hudson, mais alguma coisa aí, cara, para a gente poder fechar? Não, é isso mesmo. Tá? Escrever um pouquinho dessa ferramenta, tá? Que a gente vai falar mais aí na imersão, preparar mais e mostrar, né? Realmente o material tem um material bem bacana aqui sobre a ferramenta, né? E quem quiser tirar as dúvidas também, como que ele funciona, como que roda, como que pode implementar isso na empresa, a gente vai estar mostrando aí na imersão. Show de bola. Então, essa foi mais uma live de aquecimento. A gente tem feito uma sequência de lives de aquecimento para vocês chegarem realmente mais preparados nessa imersão. Para quem está em dúvida se é para você ou não, cara, está entendendo realmente o quanto que segurança na área de tecnologia, segurança em dados, segurança dentro do Oracle é um assunto primordial e fundamental, onde muitas vezes, cara, dependendo do problema que acontecer com o vazamento de dados, até mesmo o seu cargo ele pode estar em risco. Eu já vi várias pessoas que muitas vezes perderam o seu emprego, por quê? Porque os dados vazaram, porque a empresa foi muito prejudicada. A gente sabe o quanto que é importante a gente manter os nossos dados seguros, beleza? Hudson, obrigado aí mais uma vez pela participação, meu irmão, e até a próxima, cara. Um grande abraço. Valeu, Guilherme. Prazer meu. Valeu, Boa noite, pessoal. boa Até a noite. próxima. Até Valeu. mais. Pessoal, então é isso. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. E se você tiver interesse na nossa imersão, nos nossos programas, em ter um acompanhamento, em dominar projetos reais de banco de dados na prática, deixa um comentário aqui embaixo que a gente consegue te ajudar bastante. Tem uma dúvida aqui do Edilon. Boa noite, gostaria muito de entrar nessa carreira em dados. Estou querendo iniciar uma graduação em dados. Vale a pena? Depende. Se você estiver realmente no nível muito iniciante, vale a pena sim você fazer uma graduação, vai te dar uma bela introdução, mas só com a faculdade, só com a graduação, você não vai sair especialista em nada. Então é importante você saber executar na prática que as empresas precisam para que você esteja pronto para o mercado. Beleza? O Ricardo, estou descobrindo que gosto na programação, descobri o DBA hoje, sempre gostei de dados, o curso de SQL pode me mostrar se gosto dessa área. Ricardo, eu vou te falar que com relação à área de tecnologia, programação é uma das áreas, DBA é uma das áreas, mas diversas áreas precisam do conhecimento em banco de dados.
diversas áreas precisam saber da linguagem SQL. Eu costumo dizer que banco de dados é a base ali que te destrava para diversas carreiras. Então, se você realmente quer atuar na área de tecnologia, cara, estudar banco de dados é algo fundamental, sim. Deixa um comentário aqui, qualquer coisa, eu deixei até meu WhatsApp aqui. Manda uma mensagem lá no WhatsApp que a gente consegue te ajudar bastante, te dar um direcionamento de carreira para que você consiga buscar o seu próximo nível, beleza? Então é isso, pessoal. Fechamos aqui mais um podcast de hoje sobre o que é o Oracle Database Vault. Encaminhe esse vídeo aí para amigos que trabalham em empresa que tem Oracle, que estão em dúvida se a Oracle Database Vault é algo interessante ou não para os projetos, para a empresa, se vale a pena adquirir ou não. É algo que pode ser importante para diversas empresas, beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!